Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Tivemos um problema, tivemos que cancelar a transmissão. Estamos retomando a transmissão a partir de agora, né? Devocional, né? Domingo, dia de culto, dia de encontro. Mas nós, da Igreja Metodista Livre, no ponto de pregação de Panambi, por questão de logística, ainda nossos cultos estão sendo quinzenais. Então, cultos presenciais, né? No primeiro, no quinto, e no primeiro, no terceiro e no quinto domingo de cada mês, a gente faz os cultos presenciais a partir de. E daí também no segundo domingo e no quarto domingo, a gente faz esse devocional online. Hoje, dia 10 de agosto, dia que nós também estamos comemorando o Dia dos Pais, uma data que não está no calendário litúrgico, uma data que não está na Bíblia, mas uma data que não contaria, como diria Jesus, né? Existem tradições que contrariam a palavra. Essa tradição não contraria a palavra, né? Porque a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Então, quando tu está honrando teu pai vivo ou trazendo memórias de valores que teus pais trouxeram, lembrando também dos nossos pais na fé, lembrando também daqueles professores que nos serviram como referência, não apenas o pai biológico ou o pai adotivo, mas também o pai na fé, aquelas pessoas. E por que não lembrar que Deus, Ele mesmo, deu a si mesmo o título de pai, e emprestou esse título de pai para as pessoas, para algumas pessoas na Terra. Então, lembrar que ao honrar nosso pai, os nossos pais, como eu estou dizendo aqui, né, também é uma forma de honrar ao pai que real, aquele que deu a paternidade, que emprestou a paternidade para os seres humanos. Vamos lembrar disso então. Mas hoje nós não vamos estar falando sobre o Dia dos Pais. Com certeza, final de domingo, você já esteve com sua família, já teve suas comemorações. Hoje nós vamos estar falando nosso quarto encontro sobre o que a palavra de Deus diz sobre igreja. Não é a opinião do pastor Danielson, não é a opinião da Igreja Metodista Livre, mas sim nós vamos ler a palavra e com o Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, vamos entender o que essa palavra quer dizer. Vamos estar, nesse momento, louvando ao nosso Pai do céu, louvando ao nosso Pai do céu, uma canção. Aqueles que sabem, cantem junto. Ah, mas tu não está me vendo. Eu não preciso te ver. A gente está louvando a Deus. Ele nos vê. Não precisa ser plateia. Esse louvor é para o Senhor. Mas antes, Senhor meu Deus, nós queremos invocar o teu santo e poderoso nome. Tu que és o verdadeiro Pai, fonte de toda a paternidade. Queremos invocar, Senhor meu Deus, e pedir que teu Santo Espírito esteja tocando a vida de cada um que está acompanhando, Senhor meu Deus, seja essa transmissão ao vivo, seja mais tarde, quando essa transmissão estiver disponível em outras plataformas. Da mesma maneira, Senhor meu Deus, que a tua unção, que a tua presença toque essas vidas. Pai amado, vem aceitar o louvor dos nossos lábios, a adoração do nosso coração. Vem falar conosco através da tua palavra, porque tu és o único, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu que és digno de honra e glória. Tu és aquele que reina eternamente, o nosso Pai, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em nome do Pai é nos trazido também, em nome do Filho, o Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esse dia. Esteja conosco, Senhor meu Deus. Vamos louvar ao Pai. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim
o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Haja em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Haja em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar o louvor. Oh, oh, acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim, Senhor. Acha em mim um verdadeiro adorador. Amém. Glória a Deus. Desculpa, gente, sempre. Vocês me conhecem, então não preciso falar nada. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos fazer então, agora fazer uma oração pela palavra. Já abre a tua Bíblia em Atos capítulo 6, que vai ser a base da nossa mensagem de hoje, que tem por título, o que a Bíblia ensina sobre igreja, parte 4, hoje é povo organizado. A gente vai ver isso na palavra de hoje. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado por cada pessoa que aqui está. Pai amado, em nome de Jesus, tanto aquelas que estão participando nesse momento através da live e aquelas pessoas também que vão estar assistindo essa palavra também através das outras plataformas. Que a tua bênção, que a tua unção, que a tua palavra, Senhor meu Deus, venha para frutificar em 30%, 60%, 100% nos corações de cada um. Nós te agradecemos e pedimos a tua presença, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem que lembrar sempre de estar com um lencinho, né, gente? Vamos lá. Atos capítulo 6. Lembrando, esse ano a Igreja Metodista Livre está fazendo
completando 90 anos no Brasil, né? No mundo são mais de 100 anos, praticamente quase 200 anos, mas no Brasil 90 anos. E eu quero aproveitar também isso, né, com essa chegada da Igreja Metodista Livre no Rio Grande do Sul, e aproveitar para ver o que é uma igreja, não a Igreja Metodista Livre. Se quiser conhecer a Igreja Metodista Livre, eu vou colocar aqui depois um link para que você possa ler, conhecer, entender a Metodista Livre. Mas não a Igreja Metodista Livre, a gente está falando na igreja. A igreja, o conjunto de todas as denominações que seguem a Cristo. Como a gente viu no primeiro encontro, né, a gente falou que a igreja é um povo chamado e constituído por Cristo. Depois a gente viu que a igreja é um povo que persevera na doutrina, na oração e na comunhão. A gente depois viu que é um povo comprometido com a obra de Deus, e hoje nós vamos ver que é um povo organizado, não é de qualquer jeito, é organizado. Vamos lá. Atos, capítulo 6, diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituem sobre esse importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. A gente viu na semana passada que Barnabé, que era um levita, né, ele fazia parte da classe sacerdotal, Barnabé também seguia, e ele está confirmando de novo. Olha, não era só qualquer povo, não, gente que conhecia a Bíblia profundamente, também encontraram em Cristo o cumprimento das profecias e viviam seguindo a fé. E aqui fala uma palavra bem interessante, assim, ó, que crescendo o número de discípulos, porque até eu estava vendo esses dias uma pergunta que dizia assim: quais eram os discípulos mais chegados de Jesus? E daí o pessoal respondeu 3, Pedro, Tiago e João. Outros corretamente responderam 12. Né? Os 12 apóstolos eram realmente os discípulos mais chegados de Jesus. E o pessoal dizendo: não, mas não, tá errado. Não é 12, é 3. A resposta dada não é 12, é 3. Não tinha, Jesus só tinha 12 discípulos, não. Discípulo é todos que seguiram. Jesus mesmo chegou a ter, olha, 12 os apóstolos, mais 70 os evangelistas, nós já temos ali, dos 70 evangelistas, nós já temos ali 82. Mais aquela multidão que estava sempre seguindo eles, né? Então existia algo, no mínimo, 82 discípulos Jesus tinha. E Paulo fala que quando Jesus subiu aos céus, estavam presentes, e Lucas também confirma que estava presente. Paulo ele ouviu falar, né? E Lucas contou que havia cerca de 500 pessoas quando Jesus subiu aos céus. Então, quantos discípulos Jesus tinha? No mínimo 82 e até em torno de 500, tá bom? Então, por que é importante a gente entender isso? Porque para a gente ler, como assim aumentava o número de discípulos? Por que o número de discípulos? Porque subiu, tinha só 11 e elegeram Matias, daí deu 12, então subiu o número de discípulos? Não. Esses era a liderança apostólica. E havia, então assim, discípulo é todos aqueles que seguem. Meu irmão, minha irmã, tu está seguindo as orientações do Senhor Jesus? Tu está fazendo, porque Jesus disse, né, para a gente crer nele, para a gente seguir a sua palavra, que a sua palavra tem vida. Tu está fazendo isso? Tu está congregando, porque a palavra do Senhor diz que a gente deve andar unido. Ah, pastor, mas as igrejas estão tão... Não, peraí. É obedecer Jesus. Jesus disse que é para a gente congregar. Então, assim, por mais que isso tudo, se tu está cumprindo, se tu está buscando
seguir as orientações de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as diretrizes que Jesus tem para a tua vida, tu és discípulo, tu faz parte. Hoje se calcula que mais ou menos 1/3 da população mundial seja discípulo de Jesus Cristo. Claro que existem discípulos mais aprofundados, discípulos no meio de todos, tantos, no meio de 12, no meio de 82, sempre vai ter um Judas, sempre vai ter um Ananias, sempre vai ter uma Safira, né? Pessoas que não se comprometem. Mas assim, ser discípulo, ser cristão é ser discípulo. Se tu diz que tu é cristão, mas tu não segue o padrão do discipulado, tu não tem um padrão de discipulado, então tu ainda não é um cristão. E naquela época nós vemos o seguinte, os discípulos estavam crescendo, claro, numa pregação dos apóstolos já ganharam mais de 2.000 pessoas, daqui a pouco mais de 3.000 pessoas, daqui a pouco já mais 5.000 pessoas, assim, ia aumentando o número de pessoas que queriam seguir a fé em Jesus Cristo. O que é aquele que quer seguir a fé em Jesus Cristo? Discípulo. E daí começar, só que naquela época o grupo de apóstolos, que era em torno de 120 líderes, né? Os 12 apóstolos, mais os auxiliares, né? Mais os 70 evangelistas, mas dava mais ou menos em torno de 120 pessoas no início. Essa liderança não dava mais conta de cuidar de tudo ao mesmo tempo. Porque primeiro, e isso, né, até a pastora Keila e eu estamos mais uma vez trabalhando com implantação de igreja, trabalhou com revitalização. No início é o pastor que faz tudo, né? É o pastor que cuida da igreja, o pastor que corre atrás, o pastor que isso, aquilo. Por quê? Porque, por enquanto, está é uma plantação, é um início. Não tem pessoas treinadas, capacitadas ainda para assumir responsabilidades. E é isso que estava acontecendo na época. Só que já tinha pessoas que estavam assim, olha, entre vós, escolhe entre vós. Quem? Não é qualquer um. Não é quem quer. Não é quem dá o dízimo mais alto. Não é quem fala mais alto, não é quem tem mais poder político. Escolha entre vocês pessoas, primeiro, crentes, né? Cheias do Espírito Santo. Não simplesmente que ouviram falar do Espírito Santo, mas que demonstram frutos, demonstram dons, sabedoria, que saibam fazer as coisas, né? Que tenham habilidade para fazer as coisas e disponibilidade para fazer as coisas. Escolham entre vocês, elejam entre vocês pessoas dentro dela. Os apóstolos só disseram quem vocês devem escolher. Não escolham neófitos, não escolham, neófito quer dizer aquela pessoa que recém se converteu. Não escolha pessoas que não têm bom testemunho, não escolham pessoas que não demonstram serem cheias do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se demonstra só porque tu está orando em línguas, o Espírito Santo ele demonstra pelo fruto de um caráter transformado. Então, peguem pessoas que são cheias do Espírito Santo, né? Escolham entre elas e elejam 7, né? Ou seja, já não é sozinho. Tinha, digamos, na época, né, 12 apóstolos e agora 7 diáconos, 12 líderes maiores e agora 7 líderes a mais. Então já tinham 19 líderes. Esses 19, mas para que serve essa divisão? E daí diz assim, os apóstolos, a liderança apostólica ia cuidar da parte religiosa. Né? O que é a parte religiosa? A parte de se dedicar na oração, de orar pelas pessoas, de pregar, estudar a palavra, estar em oração também, ensinar os outros a orar, pregar. Então, essa é a parte apostólica da igreja, também chamada de parte episcopal da igreja, né? O trabalho de fazer essa parte de orientação espiritual, individual para cada um, que é chamado pastor. Quando é individual, pastoreio, né? E quando é para o grupo, né, chamado episcopal, né, episcopo é o pastor que enxerga um grupo grande, né, isso que é a função episcopal. Então essa função apostólica, essa função episcopal, essa função pastoral foi definida para aqueles que já estavam com a vida consagrada para isso. No entanto, aqueles outros que já tinham vida consagrada, mas não estavam em tempo integral, eles tinham os negócios deles, trabalhavam isso, mas eles eram cheios do Espírito Santo, tinham disponibilidade, tinham entendimento. E por que escolhido pelo povo? Porque precisa ter um bom testemunho. Então o povo vai dizer, não, aquele não, porque aquele não se converteu ainda direito, e assim por diante. Então, para quê? Para que faça o trabalho diaconal, que não é servir mesa, que o termo servir mesa foi uma tradução muito literal, né? Diaconia quer dizer servir mesa. Eu traduziria como eu não posso
não posso mais, é muito trabalho de diaconia, e o trabalho de diaconia é muito importante, eu não estou conseguindo dar conta, é como se os 12 estavam dizendo, olha, nós não estamos conseguindo dar conta de fazer tudo, nós temos que cuidar, essa parte importante precisa ter alguém para fazer por nós, pessoas que possam fazer essa parte. E o que é a diaconia? É a parte administrativa da igreja e a parte de ação social. Qual é a função dos diáconos? Os diáconos também eles têm função de ensino. Por quê? Tu já é batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim? Se sim, tu também tem o dever de testemunhar, tu tem o dever de ensinar. Né? Ah, mas eu não sei, pastor. Então tu tem que voltar para o discipulado para poder fazer. Mas todos têm função. Então o diácono também prega, o diácono também ensina, o diácono também traz testemunho. O diácono pode cuidar também dos aspectos assim, ajuda do culto, né? Tipo, o diácono pode ajudar no louvor, o diácono pode ajudar na escola dominical, mas a função diaconal é cuidar dessa parte social e administrativa da igreja, né? Ou seja, organizado. Claro que numa igreja que tem poucas pessoas, uma igreja muito pequena, e eu fiquei sabendo agora, segundo as estatísticas religiosas atualizadas, que existem sim igrejas com 1.000 pessoas, já, né? Eu conheço uma igreja com 10 mil pessoas, e assim por diante. Existem igrejas grandes, mas o padrão do Brasil, quantos membros tu acha que tem o padrão do Brasil? No padrão do Brasil, o número médio de pessoas que frequentam a igreja, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, é em torno de 40 pessoas, segundo as estatísticas atualizadas. E não tem todos os ministérios formados, não tem todas, né? E a maioria dos que pastoreiam sem um treinamento prévio, eles pastoreiam só de coração, pastoreiam só pela sua vida consagrada, mas eles não tiveram nenhum tipo de treinamento teológico, missionário, pastoral, e eles estão pastoreando. Então, assim, se tu faz parte de uma igreja em que tem pessoas com formação teológica para te pastorear, levanta a mão para o céu, tu é uma minoria. Se a igreja que tu congrega tem vários ministérios, tem ministério organizado, de crianças, aquilo, levante as mãos para o céu. Né? Isso é uma minoria. E eu quero te desafiar, assim, pessoas que não têm igreja, eu não me acertei teologicamente, eu fui ferido, isso e aquilo, mas tem igrejas pequenas que precisam de ti. Porque essas igrejas que estão grandes, que tem vários grupos de louvor, tem grupo de criança, jovem, adulto, tem escola dominical, olha a história, todas elas começaram com um trabalho missionário, com um trabalho pequeno, né? E só chegaram a esse ponto porque as pessoas investiram quando eles eram pequenos. Né? Então agora, assim, hoje, eu creio que Deus esteja chamando pessoas para que invista em ministérios que ainda não estão organizados. Porque esses é que precisam de ajuda, os outros já estão andando. E eu quero te convidar para fazer parte também dessa organização, aproveitando e puxando a brasa para o meu assado, né? Não é para meu assado, mas é para a obra de Deus. A Igreja Metodista Livre no Rio Grande do Sul, ela está em implantação ainda, ela está nascendo, é uma sementinha ainda que tem que ser cuidada. E eu te convido para fazer parte desse grupo, fazer parte do nosso discipulado, fazer parte das nossas atividades e, com o passar do tempo, também assumir responsabilidade e cuidado. Vamos fazer essa sementinha brotar e virar uma grande árvore, não desfazendo. Eu louvo a Deus pelas igrejas que já estão estabelecidas, mas ainda tem muitas pessoas que precisam de discipulado, precisam de cuidado pastoral, e a Metodista Livre está aqui no Rio Grande do Sul também como mais uma opção, e tu és convidado a fazer parte dessa história linda da Igreja Metodista Livre, que já fez histórias lindas em vários lugares, não só do Brasil, 90 anos, né? Em praticamente mais de metade do Brasil, está chegando no Sul agora, já tem em Santa Catarina, agora está começando no Rio Grande do Sul, mas tem mais de metade do Brasil e centenas de países, cento e tantos países no mundo em que a Metodista Livre tem alcançado vidas. E você pode fazer parte disso. Fechando parênteses, voltamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina, e a gente vai ver isso também
na primeira carta ao Timóteo, quando fala sobre a escolha de bispos e diáconos, que é a mesma, as características para um bispo é a mesma característica que para se escolher um diácono. Ou seja, pessoas que estão na igreja há mais tempo, pessoas que não são neófitos, não são recém-convertidos, pessoas que são cheias do Espírito Santo, que tenham conhecimento e bom testemunho. Essas pessoas é chamadas para serem liderança das igrejas, né? Pessoas que permanecem na igreja. Isso, ou seja, existe uma divisão de tarefa. Uma igreja, a vontade de Cristo. Quando Cristo mesmo estava dirigindo a igreja, ele mesmo, ele era o presidente daquela igreja formada com, sei lá, 82 ou 500 discípulos, membros, né? Não sei quantos membros exatamente tinha, mas pelo menos 82, e em torno de 300 ou 500, né? Jesus era o presidente, mas ele dividiu a liderança dele entre 12 apóstolos. Ele tinha, daí os 12 apóstolos meio que faziam tudo, não era só, eles não cuidavam, eles cuidavam também da diaconia, tinha um que cuidava da tesouraria, tinha outro que distribuía os alimentos para os necessitados e tal, tinha outros que iam na frente para organizar a chegada de Jesus, porque era uma igreja itinerante. A igreja de Jesus era uma igreja itinerante. E a igreja foi uma igreja itinerante durante muito tempo, a igreja com letra maiúscula, a igreja de Jesus Cristo, em muitos lugares ela continua sendo itinerante, ela continua sendo encaminhada, em avanço, mas precisa de organização. A igreja é um povo organizado. As pessoas acham, muitas vezes, que a estrutura sufoca o poder do Espírito Santo. Não. Quando a estrutura sufoca, pode acontecer sim, da estrutura sufocar o Espírito Santo, mas é porque o Espírito Santo não está sendo ouvido. O próprio Espírito Santo, ele é Deus, e é Deus de ordem. Onde é o Espírito Santo, há liberdade, mas há ordem. Deus não quer, Deus não é um Deus de caos, não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de ordem. Então é importante, não é que o pastor presidente seja menos importante do que um membro, mas são funções de responsabilidade que é dado, então precisa ter responsabilidades. Não é que uma junta de ecônomos, né, que seriam esses grupos de liderança, né, uma junta de ecônomos seja mais importante do que do que a membresia em geral. Não é. É questão de responsabilidades. Não é que o pastor, o missionário, o evangelista seja maior, mais importante. Só a responsabilidade deles eles têm. Mas todos têm responsabilidade. Sabe como que eles conseguiam dar... nós vimos isso na semana passada, né? Como é que eles ajudavam... Abrindo mais um parênteses, né? Eu estava fazendo evangelismo na rua e daí chegou certa pessoa e disse assim, tem que fazer visita no hospital. É meio para criticar que eu estava fazendo evangelismo de rua. Eu falei, glória a Deus, irmão, a gente faz mesmo. Muito bom, que bom que tu tem essa consciência. Evangelismo é só uma parte, né? Tem ação social, de fazer visitas, de acompanhar, e de às vezes poder, na medida... Enquanto a gente não tem recurso financeiro, a gente ajuda com oração, a gente ajuda com apoio, a gente ajuda com indicações, né? De ajudar as pessoas. Isso aqui faz parte da organização da igreja. Mas como a gente pode ajudar mais? À medida que tem colaboração. Então, assim, as pessoas davam roupas, davam alimentos, e esses alimentos eram divididos, essas roupas eram divididas de acordo com as necessidades. Mas para isso tem que ter uma equipe para receber as doações, tem que ter uma equipe para organizar as reações, né? Então, tudo isso é o povo organizado. Quando que a estrutura anula o Espírito Santo ou anula a palavra? Quando começar a andar fora da palavra. Quando a estrutura é mais importante do que as próprias pessoas que estão ali. A estrutura serve para servir, para ser mais fácil de servir. A estrutura da igreja, o que é a estrutura? Ter um local para se reunir, ter ministérios separados, ter alguns chamam de diretoria, outros chamam de comissão, outros chamam de juntas de ecônomos, né? Mas tu vê que nunca no Novo Testamento é alguém sozinho. Não era Pedro que mandava, né?
Não era nem Tiago que mandava sozinho, nem João que mandava sozinho, mas eram os 12 mais os anciãos. O que eram os anciãos? Pessoas que estavam acompanhando Jesus desde o início e que conheciam a palavra. E daí, entre os anciãos, se escolheram os diáconos, pessoas com habilidade. Então já tinha uma liderança de pelo menos 19 pessoas ali compondo essa junta de ecônomos, essa comissão administrativa ou essa diretoria. Já era formado por 19 pessoas, ninguém era mais importante. Eles tinham tarefas a cumprir. E todos os demais, e os 5.000 não estavam juntos? Sim, eles estavam juntos para dar apoio, para mão de obra, para doações. E essas 19, pelo menos, né, aqui em Atos 6, aparece 19 pessoas, né? 12 líderes espirituais e 7 líderes administrativos sociais, social-administrativo. Então, diáconos, né? Apóstolos e diáconos. A igreja é formada por apóstolos, diáconos, todos dirigidos pelo Espírito Santo, seguindo as orientações da palavra. Eu estou falando, mas a tal igreja não é assim. Não estou falando de tal igreja. Eu estou falando da verdadeira igreja que está descrita na palavra de Deus. É aqui que a gente deve saber entender qual é a igreja. Igreja não é, porque tal igreja faz assim, tal igreja faz assado. Não. Nossa visão tem que ser o que a palavra de Deus fala sobre a igreja e tentar fazer. Uma das coisas que eu acho muito legal, assim, da parte, por exemplo, não é a única denominação que faz isso, outras denominações também fazem, mas a Metodista Livre também faz muito tudo em comissão, né? Tem essa ideia de formar comissões, que a gente chama de juntas, né? Formar juntas. E a própria palavra vai dizer em Efésios, né, que juntas e medulas, ou seja, a união do povo organizado faz com que a palavra de Deus seja melhor organizada. Amém? Que a gente possa entender a importância de se organizar. E a organização já começa mesmo numa igreja pequena, quando a gente se estabelece, não vamos tomar nenhuma atitude sozinhos, vamos pensar, vamos perguntar para a liderança local e vamos conclamar para uma reunião, vamos chegar para a liderança local e dizer no que eu posso ajudar, no que eu posso ser útil, né? Isso tudo é organização. Quando se propõe uma atividade, participar dessa atividade, isso é um apoio importante. Isso que a gente deve entender que é organização. Não é... A gente tem que tomar cuidado, né? Que é muito triste. Eu já pude testemunhar alguns lugares em que a administração humana se tornou meio que opressiva e meio que sequestrou a igreja. A igreja não está aqui para servir a interesses políticos, a igreja não está aqui para servir a interesses econômicos ou interesses de família. Não, a igreja está aqui para servir Jesus Cristo e trazer o reino dos céus, ser uma embaixada do reino de Deus aqui para a terra, trazer o reino de Deus através dos atos que faz. Então, em alguns lugares, assim, tem pessoas que criticam, não dá para... tem muita gente mandando, eu não gosto da igreja, a igreja tem que ser mais livre. Não, precisa de liberdade sim, mas é uma liberdade sem organização, é liberdade, não é liberdade, é libertinagem. Então, um lado tem aquelas pessoas que sem querer querem que a igreja seja libertina. Cada um faz o que bem entender, aparece quando bem entender, faz as coisas por conta, ninguém dá conta, ninguém presta conta de nada, ninguém fala nada, cada um faz. Isso não é igreja. Isso é um agrupamento de pessoas eventual e cada um está vivendo a sua vida. Igreja é grupo. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado que a liderança da igreja e a estrutura da igreja tem que seguir a Bíblia e estar sensível ao Espírito Santo. Não pode seguir interesses políticos, econômicos, interesses de família, opiniões humanas, filosofias humanas. Não. Seguir o objetivo. A função da organização da igreja é para que ela possa se organizar mais forte, que ela seja mais estável, que ela possa realmente dar passos mais seguros. E a verdadeira igreja de Jesus Cristo é um povo organizado. Assim como a verdadeira igreja de Jesus Cristo é um povo chamado por Ele, não foi invenção humana.
Ah, porque não sei o quê, porque Jesus não criou. Não, Jesus criou a igreja sim. Então, a verdadeira igreja é de um povo chamado por Cristo. A verdadeira igreja é um povo que é fiel e persevera nas doutrinas ensinadas pelos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, e persevera junto, trabalha junto, não abandona. Terceiro, a igreja é um povo comprometido com a obra, que faz a sua parte, que não deixa de lado, que não quer que as coisas estejam tudo prontas e simplesmente aproveitar as coisas prontas. E por último, é um povo organizado, é um povo que presta contas do que está fazendo, é um povo que planeja. O pastor Rodrigo, que é nosso superintendente aqui do sul do Brasil, né, da Consulpa, o pastor Rodrigo, ele costuma dizer assim, ser intencional, ou seja, organização é isso. Tu não vai fazer as coisas tudo no improviso, tu tem uma intenção. Por exemplo, mês passado, eu não sei que esse mês a gente ia estar falando sobre o que Jesus, o que a Bíblia fala sobre a igreja. E foi intencional. Então, a gente está fazendo isso, é essa a intenção. Cumprimos hoje e iniciamos a partir de semana que vem um outro desdobramento. E o outro desdobramento é a igreja que Jesus quer. Mas sem mais, né? Até agora a gente falou o que é igreja. A partir de semana que vem vai ser a igreja que Jesus quer. Vai ter mais um ciclo de pregações, a pastora Keila também vai participar, se Deus permitir, né? Se assim for possível. Mas assim, ó, hoje a gente está vendo que separar, organizar ministérios, organizar uma junta de ecônomos, né? Uma junta administrativa, uma junta que baseada nas diferentes departamentos da igreja. Lembrei, coordenação de departamentos, né? Tem vários nomes, mas a ideia é isso, sabe? Organização. Estabelecer, respeitar as autoridades estabelecidas, né? Então, se está ali o pastor, respeitar o pastor. Isso não quer. Mas o pastor é abusivo. Se aquele pastor é abusivo, tu entra em contato com a liderança e a liderança acima do pastor, que sempre vai ter. Uma igreja séria, o pastor nunca é líder absoluto de nada. Uma igreja em que o pastor é líder absoluto e ele que manda e acabou, essa igreja provavelmente está se desviando da palavra. Né? Então, assim, o pastor não deve ser abusivo? Claro que não. Isso é errado. Jesus mesmo ensinou isso. Isso faz parte da liderança, mas ele é um líder e deve ser respeitado. Né? Então, o respeito vem da nossa parte. Nós que devemos respeitar o pastor, não ele que deve abusar de nós. Né? Da mesma maneira, respeitar os ministérios, respeitar os coordenadores de cada ministério, respeitar as decisões que são tomadas pela coletividade, não querer impor as ideias. Né? Isso é organização. Isso. Você já pensou que a igreja sobreviveu a muita perseguição, a muita coisa, a mortes, perseguições, e permanece de pé e permanece atuando até hoje? Por quê? Sempre foi o Espírito Santo, mas foi também pela capacidade de manter a organização. Porque sem a organização eles teriam terminado lá no primeiro século. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade, porque Deus é Deus de ordem e não de confusão. Deus é Deus de paz e não de confusão. O Espírito Santo não é Deus de confusão. Então, uma igreja que segue o Espírito Santo e se orienta a partir da Bíblia, essa igreja também é de organização. Amém? O que nós aprendemos hoje com a palavra de Deus? Isso não só em Atos, porque se fosse só o texto de Atos dos Apóstolos, foi uma coisa que aconteceu lá naquele tempo. Não, isso se repete em todo o Novo Testamento. Em Efésios vai falar isso dos ministérios diferentes. E Efésios foi escrito por Paulo, Atos foi escrito por Lucas. Né? Sobre a importância, né, de organização. Então, os autores diferentes falando a mesma coisa, é porque é o Espírito Santo testificando. Amém? Em Efésios capítulo 4 vai falar também da importância dessa organização, cada um tem uma. Vamos pegar Efésios, eu já estou terminando, mas agora entrou isso, só para não parecer que é só algo que aconteceu no livro de... Ok, em Efésios já começa assim, ó. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno
vocação, que fosse chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, dando apoio, uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade no espírito da paz. Aqui já está falando sobre unidade, sobre amor, sobre dar suporte uns aos outros. E logo depois, no capítulo 4, no capítulo 4 mesmo, diz assim, ó. Sobre Jesus, né? Versículo 11. Olha, Jesus mesmo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, para que serve? Para que serve o pastor Daniel e a pastora Keila ficar estudando em São Paulo, ficar fazendo seminário? Para que serve fazer cursos? Para que serve? Para a gente fazer um concurso de diploma? Não. Para que o nosso conhecimento ajude vocês. Eu não estou dando exemplo, estou dando exemplo do pastor Daniel e da pastora Keila, mas estou falando de todos os pastores. Para que serve a capacitação dos pastores? Para que eles se ensoberbeçam? Não. Senão todo mundo precisaria ir para o seminário. Todo mundo precisaria ir para uma base missionária. Não. O pastor, a pastora, o missionário, o evangelista, a evangelista, os diáconos, eles fazem essa formação, esse treinamento, para quê? Para que vocês não precisem fazer, para que os membros todos não precisem fazer. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu é para vocês, é para servir. E à medida que a gente vai servindo, à medida que a gente vai compartilhando, e como que a gente compartilha? Através das atividades da igreja, né? Através do discipulado, através dos cultos, através dos momentos de comunhão. É nesses momentos que a gente compartilha, então é preciso estar junto. Então, estando junto, tu não vai precisar, claro, quem quiser pode fazer, inclusive, né, a escola bíblica wesleyana está com inscrições abertas, mas assim, tudo que tu precisa para viver bem na tua fé, tudo que tu precisa tu vai aprender participando da igreja. Por quê? Porque senão só doutores, só mestres, só formados em faculdades seriam salvos. Não é para isso. Não. Todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Todos consigam ler a Bíblia e entender. Todos conseguem diferenciar o que é bênção e o que é maldição. Todos conseguem diferenciar o que é a voz do mundo, o que é a voz particular e o que é a voz de Deus. Isso é para isso que todos servem. Então, para isso que serve a organização. Então, a gente deve respeitar essa organização, mais do que essa organização. Porque organização a gente chama empresas, né, de organização. Ali a palavra de Deus diz para edificar o corpo de Cristo. Então, ou seja, a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo, do qual Jesus é o cabeça e nós somos os seus membros, nós somos partes do corpo de Cristo. E para que ele seja edificado, assim como a cabeça está aqui, mas os nervos alcançam até o dedinho do pé e que comandam o corpo e edificam o corpo, assim como o sangue circula pelas veias até o final, todo o corpo alimentando o corpo, assim é a organização da igreja. É Jesus, mas através dos nervos, é através do sangue de Cristo, é através do Espírito Santo e através da organização que essa igreja vai sendo edificada. Você é convidado para fazer parte, agora eu vou mudar, não dessa organização, você é convidado a fazer parte desse organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Se tu está afastado da tua igreja, onde Deus te colocou, tu sabe que foi Deus que te colocou ali, né? Tu tem essa convicção, mas tu está afastado. Retorne, reconcilie. E se tu ainda não tem certeza, ou se Deus está te tocando agora, venha nos visitar. Nós temos visitas primeiro, terceiro e quinto domingos do mês. Na parte da noite você é convidado para nos visitar na rua Olavo Bilac, 122, em Panambi, Rio Grande do Sul, bem no centro de Panambi. Se não souber, pergunta, coloca aqui nos comentários onde é que é e eu mando para ti bem certinho a localização, tá bom? E importante é que nós entendamos que a igreja precisa ser organizada, ela precisa ter normas. E essas normas não foi invenção de homens, são normas inspiradas nos textos bíblicos, inspirado no que Jesus deixou para nós. E que para que nosso objetivo
de salvar almas, implantar o reino de Deus agora, preparar a volta de Cristo. É para isso que serve a igreja. E nossos objetivos têm que ser bem claros. A igreja serve para preparar um povo para a volta de Cristo. E por isso precisa ser organizada. Amém? As outras coisas sobre igreja como povo chamado, tá no nosso YouTube, né? Depois vocês veem. A igreja como povo que persevera na doutrina também está no YouTube. A igreja como o povo comprometido também está no YouTube, assim como também estará no YouTube a igreja como povo organizado. Amém? Vamos fazer um momento de oração. Tu estejas orando ali enquanto eu vou estar trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado sempre estar na vinha do Senhor. Que a gente possa se lembrar disso, estar sempre organizado como um exército se preparando para o retorno do nosso Rei. Vamos orar? Eu, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo continue ministrando, que a gente entenda a importância de ser uma igreja, um povo organizado, para que Teu povo seja eficaz em trazer a santificação das vidas, salvar vidas e preparar um povo para a Tua volta. E eu peço, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo continue inspirando, trazendo a Tua palavra, traduzindo em espírito e vida a Tua letra, Senhor meu Deus, e sobre cada pessoa, sobre cada família. Também, Senhor meu Deus, nesse momento quero fazer uma bênção especial àqueles que exercem a função paterna, aqueles que são pais biológicos, pais adotivos, pais na fé, pais por criação, pais de organização, pastores, né, que fazem muitas vezes a função de um pai na fé. Pai, todos aqueles, Senhor meu Deus, que estão sobre a tua unção de Pai. Eu peço a tua bênção que renova, restaure. Pai amado, que o Espírito Santo venha reconciliar pais e filhos, filhos e pais, e que haja, Senhor meu Deus, um despertar nas famílias, tanto nas famílias domésticas quanto nas famílias da fé, um despertar de honrar, ao honrar os nossos pais aqui na terra, honrar o verdadeiro Pai, o verdadeiro único Pai que está no céu. Pai amado, agora eu peço sobre cada um que esteja acompanhando essa palavra, esse momento devocional, a tua bênção que cura, restaura, liberta, traz a paz que excede a todo entendimento, renova e que mantém, multiplica, provê. Essa tua bênção, Senhor meu Deus, que traz bens e não acrescenta dores. A bênção todo-poderoso sobre cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a doce consolação e o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um e permaneça para sempre. Amém. Te convido para domingo que vem fazer uma visita. Tu que é da região de Panambi, vem fazer uma visita domingo que vem às 19 horas. Né? No primeiro, terceiro e quinto domingos você está convidado a participar conosco aqui na rua Olavo Bilac, 122, centro de Panambi, Rio Grande do Sul. Um forte abraço, feliz Dia dos Pais e que possamos viver ajudando na organização do Reino de Deus. Povo organizado, povo eficaz.